4. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém, queridos? Então, nesse versículo nós vimos, o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Porque um dia o grão de trigo caiu na terra e ele decidiu morrer, e gerando muitos frutos. E nós somos esses frutos aqui nesta noite, querido, para a honra e glória do Senhor. E que nós possamos honrar o nosso Deus com o nosso louvor, com a nossa gratidão, com o nosso coração grato a Ele, de todo o coração. Vamos orar. Senhor, soberano Deus, eu me coloco diante da Tua presença, Sua amada igreja, o povo que o Senhor um dia decidiu morrer por ela e se entregar naquela cruz. E o Senhor, como diz essa palavra, o Senhor foi o grão de trigo que decidiu morrer. E o Senhor não ficou só, porque uma multidão de pessoas, Senhor Deus, estão, Senhor Deus, sendo salvas, foram geradas e hoje estão frutificando de 1 a 100, Senhor, por todos os confins da terra. Por isso louvamos a Ti, por mais um culto de adoração ao Teu nome, de adoração a Ti, Senhor, de exaltação, de gratidão a Ti. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como os Teus adoradores, com aqueles, Senhor, que voltam todo o pensamento, toda a mente cativa à Tua obediência. Que nesse momento que uma atmosfera de adoração possa nos tomar, Senhor, esse lugar, e esse lugar possa se encher da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Assim nós oramos sobre esta casa, Senhor, para que o Senhor enche esse lugar com a Tua glória, como assim foi a inauguração do templo, que os sacerdotes não puderam ficar de pé diante da glória de Deus. Derrama da Tua Shekinah sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Vamos adorar o Senhor em mais um culto de louvor e adoração, em que o Senhor se faz presente neste lugar. E para quem está nos assistindo, que a paz do Senhor esteja aí com você também, pois nós estamos aqui para adorar, para bendizer. O Senhor está no nosso meio, Ele está neste lugar. Vamos adorar ao Senhor, declarando que Ele está aqui, movendo entre nós. Ele está aqui para restaurar a sua vida, para transformar a sua história, para mudar destinos. Basta somente a gente adorar e se entregar ao Senhor. Transformando nossas vidas.
tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus de promessa, é o Deus que é luz lá naquela escuridão. Santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, neste lugar. Nós te bendizemos, Pai. Graças te damos, Deus, pois o Senhor é o nosso alvo. Que nós possamos olhar para o alvo, que é o Senhor. Que não viemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades. Não. Que nós possamos olhar para o Senhor, para o alvo, para o Deus da nossa salvação. Amém? Nesse momento você vai ter a oportunidade de cultuar o Senhor com os teus dízimos e as tuas ofertas, enquanto nós adoramos e celebramos ao Senhor. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais.
estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Olhe para o alvo da nossa salvação. Declare: vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Meu alvo é Cristo. Nada pode te deter, nada pode te parar. Pois o maior amor, a maior prova de amor que nós tivemos foi lá naquela cruz, quando o Senhor morreu por nós. Esse é o maior amor do mundo. Ousado amor, impressionante amor. Ele te amou primeiro.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Jesus, graças te damos, Pai, pois o Senhor morreu naquela cruz por nós. E hoje nós somos livres para adorar. Nós somos livres, Senhor, para te servir. E que o Senhor continue falando com a tua igreja neste lugar. Que o Senhor continue ministrando a tua palavra e o teu querer nas nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam atentos para a voz do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Seu assento. Até então, né, o decreto municipal, né, está ainda em vigor, né, cultos só durante finais de semana. Sábado agora nós vamos ter uma reunião dos homens. Eu queria que o Marcelo viesse aqui fazer chamamentos para os homens da nossa igreja e também para aqueles que nos assistem. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. A todos os homens, né, aqueles que estão nos assistindo e os presentes, eu vos convido a retornarmos aos nossos trabalhos. Faremos o nosso culto no próximo sábado, dia 22, às 18h30. O pastor Jonas estará presente conosco, eu vou convidar uns outros irmãos lá da sede. E eu conto com os irmãos aqui também para nós fazermos um grande culto de adoração e louvor ao Senhor, porque nós somos homens, nós é que tomamos a frente, e se nós não pegarmos, eu tenho visto muita coisa, irmãos, não é assim, fraqueza espiritual, então nós precisamos nos fortalecer nesse momento, e é isso que nós faremos aqui no sábado, um grande levante para o Senhor, amém? Glória a Deus, né? Louvamos a Deus pela vida do irmão Marcelo, irmã Betinho. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso aqui das mulheres, né? Da Rede de Mulheres, né? Bem expressiva, né? E estamos aí, graças a Deus, nós estamos trabalhando, né? Estamos caminhando, né? Tivemos dos jovens, tivemos live das crianças, ontem das mulheres, agora, esse sábado, agora nós vamos ter dos homens. Então a igreja está funcionando, a igreja é um corpo em movimento, irmãos. Nada pode parar a obra de Deus, né? Nada detém, porque é a obra santa do Senhor. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a casa do Senhor, né? Deus sempre vai nos dando sabedoria, né? Estratégias, e a gente vai pregando o Evangelho do Senhor e as vidas são sendo salvas, transformadas e curadas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Queridos, vou procurar ser mais objetivo. Eu queria deixar uma palavra no livro de Lucas, capítulo 12, verso 13. Mencionamos no culto passado e quero estar mais aprofundando sobre Lucas, capítulo 12, verso 13 ao 21, que fala do rico insensato. Nessa noite, ouvir a palavra de Deus, que são palavras de vida eterna.
Lucas capítulo 12, verso 13 ao verso 21. Amém? Lucas capítulo 12, verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então ele recomendou: Tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E ele proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse-lhe: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Senhor, fala-nos conosco através da tua palavra, através do Espírito Santo, que fala, que prescruta os nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa tomar minha boca, porque eu sou apenas uma queixada de jumento nas tuas mãos, e eu sei que quem opera o querer e o efetuar vem do Senhor. Por isso, nesta noite, fala poderosamente através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode tomar o seu assento? Amém, queridos? Nós começamos com uma história bem assim. Jesus estava pregando o evangelho, ele estava ali, operando curas, milagres, libertações. E um rapaz chega diante dele que já ouvia falar de Jesus. Sabia que Jesus era muito sábio, sabia que Jesus era muito entendido. E ele, naquele momento, ele se aproxima de Jesus, e ele vem com Jesus para que Jesus resolva um problema para ele. Como muitos nós vimos biblicamente, que foram até Jesus, pessoas que estavam leprosas, pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam mortas, Nós vimos que várias pessoas se achegam a Jesus, chegaram até Jesus quando Jesus esteve no ministério dele aqui na terra, como nós também chegamos até Jesus quando nós temos uma necessidade ou temos algo que não conseguimos resolver. E era costume da época os rabinos, os mestres, serem, além de sacerdotes, profetas, juízes também. Nós vimos que Moisés, ele resolvia questões particulares do povo. Nós vimos que houve a época dos juízes, que aqueles homens que lideraram Israel, que eles resolviam questões. O próprio Salomão teve a sabedoria, o discernimento de Deus para resolver questões peculiares. Até mesmo aquele episódio da mulher, que julgava o filho havia morrido e tomou a filha da outra. E ali houve uma questão, trocou-se as crianças, a morta pela que estava viva, e a que estava morta, a mãe da que declarava estar morta, dizia que o filho da que estava viva era o filho dela. E essa questão foi até Salomão, e ela conversou aquela questão, e Deus deu a sabedoria a Salomão, para que naquele momento dividisse a criança, ao meio, e desse uma parte para outra. Mas a verdadeira mãe renunciou pela vida daquela criança, mas a outra, que não era mãe, queria metade. E aí Salomão teve a sabedoria de saber quem era a verdadeira mãe. Então os líderes sempre têm uma questão de julgamento. As pessoas sempre recorrem, até mesmo a gente que somos pastores, tão humanos, tão ainda limitados, para que a gente venha julgar uma questão pessoal.
E não cabe a nós darmos juízo, né, sobre a questão. A opinião tem que ser própria. A gente mostra os caminhos sobre determinada questão que pessoas chegam até nós. Então esse homem chega até Jesus e quer que resolva a questão. Querido, o problema não é resolver, a maneira com que ele chega é diferente dos outros. Ele chega primeiramente, as intenções desse homem eram o quê? Primeiramente, a intenção dele não era salvação, não era perdão de pecados, não era, queridos, para que Jesus resolvesse algo que era realmente essencial, questão de saúde, de vida. Ele estava atrás que Jesus resolvesse uma questão de dinheiro, né? De cobiça. Então não era uma pessoa que estava passando necessidades, mas ele queria resolver uma questão de herança. Sabemos que herança, inventário, dá problema, dá briga, né? A família pode ser unida do que for, mas quando tem dinheiro envolvido, irmãos, não tem irmão, não tem cunhado, não tem pai, não tem filho, irmão, dá briga. E isso aqui não era só para as questões do dia de hoje que nós temos um código civil, uma lei, né, familiar, patrimonial, questão testamentária, mas isso envolvia também no Velho Testamento, né? Já era um mal que estava diante do homem já naquele tempo. Então a intenção dele não era a salvação, não era dizer: Jesus, olha, eu sou um pecador, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da salvação, eu estou perdido, eu preciso do Evangelho para me orientar, porque eu caminho para o inferno. Não, ele simplesmente chega até Jesus, primeiramente orgulhosamente, porque ele diz assim: ordena, Jesus, que o meu irmão reparta comigo. Ele não chega diante de Jesus com humildade, dizendo: Jesus, eu quero contar uma história, e eu quero ver com o Senhor se eu tenho razão ou não. Ele simplesmente já chega prepotentemente, como dono da razão, e diz: Jesus, manda meu irmão repartir comigo, né? E a Bíblia fala que aqueles que se exaltam, irmãos, serão humilhados, que Deus resiste aos soberbos. Então ele já chega soberbamente, dizendo assim: olha, Jesus, fala para o meu irmão repartir comigo. Então a intenção dele era errada. Mas por que qual o mal disso, pastor? Qual o mal de uma pessoa receber a sua herança porque é de direito? Irmãos, importa o coração, né? Porque o coração dele, irmãos, no 15 ele diz assim, olha, né, recomendou e disse assim, Jesus disse assim, ele saiu da questão, ele diz: olha, eu não sou juiz para resolver essa questão, eu sou diferente dos outros sacerdotes, eu vim para trazer salvação e vida eterna. Jesus, ele veio com a contramão do mundo, os valores dele eram valores eternos, valores do reino. E naquele momento Jesus diz no 15 aqui, olha, tendes cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Qual era o pecado desse homem? Avareza, cobiça, que é uma coisa, irmãos, que nós precisamos como igreja, nós como povo de Deus, nós precisamos vigiar também. Deus quer que o seu povo prospere, que o seu povo venha comer o melhor dessa terra, sim, mas nós precisamos guardar o nosso coração, que a Bíblia fala que dele procede as saídas da vida. Nós precisamos tomar cuidado com a sedução do mundo lá fora, né? Às vezes a gente pode ter uma intenção boa, mas o que está por trás dessa intenção é o problema, né? Através da avareza, que é o mesmo do que é cobiça, sabe? Cobiça. Por que a pessoa que recebe uma herança não abre mão pelo seu irmão, não abre mão por alguém? Por quê, irmãos? Porque talvez ele possa ser até rico, mas você já viu que aquelas pessoas que quanto mais tem, mais quer. Sabe por quê? Por causa da cobiça. Porque a cobiça é o que, irmãos? É o que? Desejar aquilo que é do próximo. Cobiça gera inveja. Cobiça gera o quê? Gera o quê? Descontentamento. A pessoa que tem cobiça, ela não é satisfeita com o que tem. Ela é insaciável, ela sempre quer mais e quer mais e quer mais e quer mais, nada lhe satisfaz. É como a pessoa que é dependente químico,
que usa às vezes de drogas para poder resolver um sintoma. Ele resolve o problema por um instante, segundos, né? Mas aquilo ali vai fazendo o que? Ele criando uma dependência nele, querido, que vai cada vez mais gerando um abismo. Vai gerando um abismo. Quanto mais ele tem que consumir mais para poder se saciar, assim a cobiça também. Quanto mais o homem cai nesse pecado chamado cobiça, ele vai o quê? Ele vai indo, porque nada satisfaz a alma do homem senão Jesus Cristo de Nazaré. Porque, irmãos, por isso nós precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, verso 17, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Esteja contente com aquilo que é teu, que aquilo que Deus te deu, dê graças por aquilo, é que você precisa, aquilo que você tem é o que você precisa para você viver. Estar sempre contente com o que tem, porque quando você tem um coração grato e contente com aquilo que você tem hoje, Deus vai te confiar coisas maiores. Porque ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Quando você tem um coração, irmãos, fora da cobiça, queridos, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, porque Deus humilha, Ele exalta aquele que se humilha. Então, nós precisamos tomar cuidado sobre isso, porque nós vimos biblicamente, irmãos, não somente coisas materiais, aqui não está falando só de coisas materiais, mas nós vimos a primeira cobiça surgiu aonde? Lá no céu, quando 1/3 dos anjos cobiçaram o trono de Deus e quiseram ser maiores. E o que aconteceu com eles? Eles foram banidos e hoje estão no inferno, simplesmente pela cobiça. Porque nós hoje vivenciamos o que nós estamos vivendo, irmãos, por causa da cobiça. Porque Jesus Cristo teve que vir para solucionar a questão do pecado, pela cobiça, lá no jardim do Éden. Quando Adão e Eva olharam aquela fruta, cobiçaram ser igual a Deus. E aquela cobiça fez o quê? Que viesse destruição para o homem, que viesse morte, né? Morte eterna. E Jesus veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância, para consertar a cobiça de Adão lá no passado, para resolver a questão com o diabo também, porque ele veio e esmagou a cabeça da serpente, diante desse pecado chamado cobiça. Queridos, Tiago diz, capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que muitos têm na carne? Cobiçai, de nada tendes, porque matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, e nada tendes porque não pedis. Irmão, você sabe como que se a gente for observar o cenário que nós estamos vivendo agora de pandemia, se a gente for olhar com olhos, né, nós vamos ver o quê? Que as superpotências querem dominar a terra, e não podemos dizer, entre aspas, que às vezes esse vírus é uma forma que muitas outras nações possam dominar a outra. Hoje nós reportamos para o nosso Brasil como que pessoas, irmãos, estão aproveitando dessa questão, dessa pandemia, para poderem ganhar dinheiro. Políticos desviam dinheiro, hospitais não veem as pessoas como pessoas humanas, elas só veem como mercadoria. Se você tem dinheiro, bem, você pode ir para uma UTI particular, você pode pegar um jato e ir para São Paulo e ser atendido nos melhores hospitais, e a sua vida pode ser salva. Mas se você não tem, você tem que ir para um sistema único de saúde, que está fazendo milagre ali, ainda Deus está usando o sistema único ainda para fazer milagre, para salvar vidas. Então, queridos, por causa do quê? Por causa da cobiça, por causa do dinheiro, por causa de uma outra coisa chamada poder.
que às vezes, querida, a pessoa se sentir dona da situação, dona das pessoas. Nós precisamos tomar cuidado às vezes com as pequenas coisas. A Bíblia fala que as pequenas raposinhas fazem estrago na vinha. Quanta gente, irmãos, às vezes dentro de sua alma tem um vazio tão grande, que precisa ir para a rede social, abrir toda a sua vida e quer que receba curtidas. Se a pessoa não recebe uma curtida, um joinha ali, ela fica murcha, ela emburra. Por quê? Porque é um vazio grande dentro da sua alma, que as pessoas têm que ser comentadas, as pessoas têm que ser o centro da atenção, ela tem que chegar na rodinha e a opinião dela tem que prevalecer, a das demais não. Sabe por quê? Porque dentro dela a cobiça, ela quer dominar. E a gente precisa vigiar, irmãos. Vigiar com a sedução com o mundo lá fora. Quantas pessoas estão se entregando aos prazeres dessa terra? Quantas pessoas estão, querido, buscando simplesmente viver a vida aqui como se fosse viver eternamente? Ontem tivemos uma mensagem da missionária Carmen, né, falando sobre isso, sobre salvação. Glória a Deus pela nossa igreja, irmãos, pelo que Deus está fazendo nessa obra, porque nós estamos proclamando o evangelho da salvação. Querido, achando que nós vamos viver eternamente aqui, não, nós estamos de passagem. E tem pessoas, irmãos, que estão assim, achando que vão viver eternamente aqui, e se só recorrem a Deus como esse homem, simplesmente para resolver coisas fúteis. Precisamos vigiar, irmãos, porque tudo isso nós precisamos estar atentos, porque a cobiça do homem faz isso, e nós precisamos guardar o nosso coração, né, de todo mal, não nos deixarmos seduzirmos pelas coisas dessa terra, porque muitas pessoas se seduzem, e o que acontece? A vida espiritual da pessoa esfria, né? As pessoas hoje estão mais preocupadas com a posição social que ela ocupa. O mundo é assim, irmãos. Se você for assistir vídeos, né, de pessoas, né, para que pessoas sejam bem-sucedidas, pessoas que anunciam cursos de coaching, cursos, né, até mesmo igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Para você ser um homem abençoado, você tem que ser próspero, você tem que ter riqueza, né? Você tem que ter um jatinho, você tem que ter o carro do ano, né? Você tem que ter uma mulher muito bela, um homem muito belo, né? Parece tudo coisas de novela, tudo parece aquilo ali, né? Tudo perfeito, aquela casa de condomínio, a coisa mais esplêndida, tudo no mármore, tudo ali no porcelanato, né? E aquela pessoa, querido, que ela é bem sucedida, anda com um iPhone da última geração, veste roupas de marca. Eu não quero dizer que Deus não dá isso, dá sim, irmãos. Mas não devemos criar a expectativa de um homem ou de uma mulher de sucesso simplesmente por isso. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque nós estamos nessa terra só de passagem. Voltando à palavra, irmãos, Jesus disse isso aí, que a gente precisa tomar cuidado. E aí ele, diante daquela situação, ele saiu fora. E aí ele não queria resolver aquela questão, mas aproveitou para pregar o evangelho. Irmãos, nós temos oportunidade de pregar o evangelho numa simples conversa, né? A gente não pode às vezes espantar a pessoa de uma vez, né? A gente tem que sempre ter um gancho para poder anunciar a palavra de Deus. E esse homem foi evangelizado por Jesus. Jesus sabiamente propôs uma parábola, uma história comparativa para ele. A palavra foi de encontro para ele e para nós também, né? Que isso não acontece só com aquele homem, mas nós também, com às vezes pequenas atitudes, nós estamos gerando essa cobiça no nosso coração. Às vezes o desejo de pensar em si próprio. Jesus profere uma palavra dizendo que um homem tinha produzido, né, com abundância, e ele arrozoava consigo mesmo, ele pensava consigo mesmo. Pensar sozinho, conversar com você mesmo, era o que ele estava fazendo. Olha, que farei? Que farei? Ele teve uma grande colheita. O que farei? Onde eu vou recolher os meus frutos? Então ele pensou em quem? Somente
nele era uma pessoa egocêntrica, egoísta, e nós vivemos hoje num mundo assim, irmãos, de pessoas egoístas, egocêntricas. E nós precisamos tomar muito cuidado também, irmãos. Talvez não só com coisas materiais, mas às vezes, irmãos, você foi alcançado pelo Evangelho, você tem uma vida plena, você tem uma família abençoada, né? Você tem uma igreja para ir para todo domingo, você compartilhar da palavra de Deus, você tem a certeza da salvação, você tem as dádivas do Senhor na sua vida, e muitas vezes nós dizemos, não, eu sou salvo, agora o outro que se lasque lá. Não, o Evangelho foi nos dado para que nós venhamos a compartilhar. Tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado, irmãos. Tudo que nós temos, irmãos, um testemunho, tudo que Deus faz na nossa vida é para compartilharmos com família, com igreja, com as pessoas lá fora também. É para isso, é o projeto de Deus para nós aqui na terra, irmãos. Quando Deus derrama prosperidade sobre a sua igreja, sobre o seu povo, quando Deus dá uma palavra, quando Deus usa nos dons espirituais, querido, é para quê, irmãos? Para compartilhar. Tudo é compartilhado no Evangelho, porque Jesus diz o quê? Que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esse cidadão aqui, que já era rico, ele não pensou em compartilhar. Irmãos, pobre sempre teve. Por que que naqueles dias ele não pensou assim, olha, mas eu já tenho aqui, eu produzi além, será que eu não posso armazenar na barriga de outras pessoas que estão passando pela necessidade, pela pobreza? Porque já existia pobres, irmãos, e Deus sempre preocupou com os pobres, porque no Velho Testamento fala sobre que nós temos que cuidar do órfão, da viúva, né? Do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro, tem até lei sobre isso. Então ele era um conhecedor ali, judeu, vivia em Israel, então será que ele não sabia que tinha que cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro? Às vezes a gente vê esses venezuelanos, haitianos na nossa cidade, e a gente pensa, esse povo veio aqui para tomar o nosso trabalho, né? Mas não, querido, nós precisamos olhar que Jesus olha para ele como estrangeiro, e nós temos que ter misericórdia da vida deles, que eles não estão aqui simplesmente para fazer bonito aqui, irmãos. Às vezes eles não tiveram condições no país dele. Você já pensou se nós entrássemos num sistema governamental como eles têm? Será que nós não tínhamos que espirrar do Brasil também? Então a gente precisa se comparar com as pessoas. Então naquele momento ele não pensou nas demais pessoas, ele pensou em si próprio. A Bíblia diz em Tiago 1:27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, a si mesmo guarda-se incontaminando do mundo. Então, irmão, nós precisamos ter um evangelho de prática. Muitas vezes a gente achamos assim, olha, que nós somos bem religiosos, porque nós vimos no culto, adoramos, cantamos algumas músicas que nem estão nos tocando, e aí nós voltamos para casa e está tudo resolvido. Mas não é assim. A Bíblia diz em João também, Evangelho de 1 João, deixa eu me localizar aqui no meu tablet aqui, 1 João 3,17, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, queridos, nós precisamos verdadeiramente, nós dizemos que amamos a Deus e não amarmos nosso irmão, a verdade não está em nós. Se nós dizemos, não, o meu relacionamento é só com Deus, amor vertical, mas Jesus diz o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo para ti mesmo. Não tem como dizer assim, eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, porque a verdade não está ali. Nós precisamos praticar isso que é igreja, isso que é povo de Deus, irmãos. É amar a Deus e amar nossos irmãos, com às vezes Ele nos agradando, às vezes Ele nos machucando, às vezes Ele nos ferindo.
O amor é praticado diante disso, irmão, porque Jesus mesmo diz, olha, amar o inimigo é muito fácil, amar o amigão, aquele que nos agrada é bom. Mas quando a pessoa fala um não pra gente, a gente já não gosta mais de fulano, né? Quando a pessoa cutuca na nossa ferida, a gente não gosta, né? Não, o pastor é tão bonzinho, mas no dia que ele me chamar a minha atenção, já não presta mais. Mas o amor, irmãos, o amor tudo crê, tudo suporta. E a gente precisa saber amar o próximo, irmãos. E isso é o amor de Deus. A verdadeira religião é essa, irmãos, que nós temos que cuidar dos menos desfavorecidos, né? Não só materialmente, mas com uma palavra de Deus também. Porque as pessoas talvez não precisam somente de coisas materiais, mas também de um abraço, de uma atenção, né? Da pessoa se preocupar pelo menos com o problema dela, não pode resolver, mas pelo menos está se preocupando, né? Esse é o Evangelho de Cristo. Então nós vimos isso, ele não se preocupou, ele simplesmente diz, olha, eu vou construir e vou edificar novos armazéns, destruirei aqueles que têm e edificarei novos. Você sabe quanto que o homem era terrivelmente miserável? Por que ele não deixou esses armazéns e construiu no outro lugar? Porque ele queria mais terra para produzir mais. É isso que a cobiça gera, é isso que a avareza gera, irmãos, né? Gera isso. Ele não queria nem construir outro, queria construir no mesmo lugar para não perder espaço, para não produzir mais. Uma outra coisa, irmãos, de pessoas cobiçosas, de pessoas avarentas, é sempre esquecer de Deus. Esse rapaz aqui, primeiramente, que começa a parábola, ele não se lembra de Deus, ele se lembra de Jesus só para resolver o problema dele. E como essa parábola diz, ele não lembrou de Deus. Queridos, a Bíblia fala em Tiago 1:27 que toda dádiva vem dele, né? Toda dádiva vem do Senhor, irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de variação. Tem muita gente que diz assim, olha, eu trabalho, eu conquisto, né? Eu não dependo de Deus, eu não dependo de igreja, eu não dependo de pastor, eu não dependo de ninguém. Querido, mas quem que lhe deu a vida? Jesus disse que olha, é mais importante a vida do que a vestimenta, do que os pássaros. Querido, toda boa dádiva vem dele. Por que que ele produziu além da medida? Porque a terra estava fértil, porque Deus mandou a chuva na medida certa, porque Deus mandou o sol na medida certa, porque se o sol e a chuva viessem em abundância ou escassez, a lavoura não teria uma boa produção. Então, querido, a boa dádiva vem dele, tudo vem dele, e nós precisamos ter graças pelaquilo, né? Se é pouco, muito. Um dia Deus usou o Marquinhos para falar comigo, pastor, não importa se é pouco, é muito, importa de quem está vindo, que é dele, aleluia. Querido, isso a gente precisa saber, que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem dele. Mas a pessoa que é soberba, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é cobiçosa, a pessoa que é avarenta, nunca se lembra de Deus. E toda vez eu falo, Senhor, como diz em Provérbio, eu te reconheço em todos os meus caminhos. E naquele momento ele não pensou nem em repartir com o próximo, e nem dar uma gratidão a Deus, que é através do que? No Velho Testamento, através da primícia, através do dízimo. Não, ele não pensou nisso. Simplesmente ele ignorou a Deus também, ignorou o próximo, ignorou a Deus. É essa a dificuldade da pessoa cobiçosa, a pessoa que pensa em si próprio, é sempre pensando no seu próprio umbigo. E nós sabemos que não é assim, irmãos, porque quem tem Cristo Jesus, irmãos, ele não tem dificuldade de repartir, ele dá além daquilo, ele dá além do dízimo, ele dá além da oferta, querido, porque a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos,
né, que todos vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa era uma igreja unida, era uma igreja de amor, e a Bíblia fala que ia acrescentando, querido, a cada dia o Senhor ia acrescentando, porque eles tinham tudo em comum. Eram as orações, era a comunhão, era o partir do pão, né? Às vezes o irmão chega lá, eu não tenho nada, eu só posso te dar um pacote de sal para a gente fazer um almoço comunitário aqui, mas eu tenho 1 quilo de tomate, eu tenho 1 quilo de contrafilé, vamos juntar aqui, vamos comer todo mundo junto. Ah, eu não tenho casa, eu não tenho onde ficar, mas eu tenho 2 casas, eu vou vender, vou dar uma para você. Havia unidade, havia amor entre a igreja. Essa é a igreja do Senhor. E quando isso acontece, irmãos, Deus opera maravilhas, Deus opera sinais, Deus opera prodígios, irmãos, quando nós temos um só propósito, que é Jesus. Queridos, finalizando aqui, aí ele estava tudo bem, ele achando agora, olha, então direi à minha alma, tem depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Outra coisa, irmãos, que as pessoas precisam tomar muito cuidado, é guardar a sua alma. Às vezes as pessoas hoje, elas estão mais querendo satisfazer a sua alma, os seus prazeres, a sua vontade. Mas, querido, o que a Bíblia diz aqui, que Jesus disse? Olha, ele achava o quê? Ele achava que estava seguro, ele achava que estava num porto seguro, que ele nunca ia morrer, que ele tinha agora, irmãos, não para uma provisão para alguns meses, mas para muitos anos. Então ele disse assim, olha, agora eu não preciso trabalhar mais, agora eu tenho dinheiro mesmo, agora eu estou feito, né? Agora os meus problemas acabaram. Mas não acabam, porque tem muitas pessoas ricas, irmãos, que tem muito dinheiro, mas há um grande vazio dentro da alma dela, porque só pode ser preenchido por Deus. Salmo 42 diz, a minha alma anseia, assim como o cheiro das águas, assim como as costas anseiam pelo cheiro das águas. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Por isso que as pessoas, às vezes, tem muita gente rica, depressiva, tem muitas coisas, mas nada satisfaz o vazio da sua alma, senão Jesus, senão Deus. E aí você vê uma pessoa, às vezes, aí um pobrezinho, às vezes de chinelinha havaiana, roupinha rasgada, né, querido, cantando hinos de adoração a Deus. Você vê aí pelos esses vídeos da internet, esses moradores de rua adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor, e ele não tem nem o que comer, não tem nem dente na boca, irmãos, e está adorando a Deus. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a força dele, porque só Jesus satisfaz, irmãos. Não podemos ficar reclamando da vida não, irmãos, porque você não casou ainda, porque você não tem o carro do ano, porque você não tem casa. Querido, esteja mais do que satisfeito, porque você tem a maior riqueza desse mundo, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, querido, o Senhor nos dá esse exemplo, irmãos, no Novo Testamento do que, queridos? Por que as pessoas abriam mão, irmãos, de tudo que tinham? Porque um dia Jesus deixou a sua glória, a sua riqueza, abriu mão de tudo isso por mim e por você, porque a Bíblia diz que ele se fez pobre para nos enriquecer. Então Jesus, ele deixou o maior exemplo do que? De renúncia, ter abrido mão da glória do céu, das riquezas do céu, para vir aqui na terra, sofreu o opróbrio, né? A pobreza nossa. Então ele se fez por nós, pobres, pecadores. Então tudo que nós fazemos, irmãos, não é ainda comparável ao que Jesus fez por nós, porque ele despiu da sua glória, ele despiu dos céus, para vir aqui na terra, para ser como um de nós, para ser humano e morrer por cada um de nós aqui nessa cidade, e por aquele que nos assiste, e por todos aqueles que estão lá fora. Queridos, e voltando aqui, ele diz assim, olha, ele confiou agora nos seus bens. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Todo aquele que edifica, querido, sobre a areia, um dia a casa cai.
Deus fala o quê? Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tem preparado, para quem será? Ele estava ali, regala-te, eu vou fazer uma festa, agora sim, eu estou com tudo, e estava com nada. Deus chegou e simplesmente acabou com a festinha dele. Não vai ser nem semana que vem, nem depois, esta noite pedirão a tua alma. Então, querido, tudo acaba a partir da morte. Pode ser inteligente, bonito, rico, forte, mas quando a morte chega, irmãos, coloca a gente numa paridade igual. Nós vimos isso lá em Rico e Lázaro, o pobre e o mendigo, mesma coisa. E diz aqui, olha, o que tens preparado para a tua alma? Irmãos, por isso nós precisamos cuidar da nossa alma. Cuida da tua alma. Nós precisamos cuidar da nossa alma, para um dia, a Bíblia diz, o que tem preparados? Quer dizer o quê? Que nós temos um juízo pela frente. A Bíblia fala o quê? Hebreus 9, 27. Cabe o homem morrer uma só única vez e após isso virá o juízo. Que não tem purgatório. Que vai vir um juízo para todos nós. Será que nós estamos preparados, irmãos? A gente acha que nunca a gente pode. Eu estou novo. Mas tem muita gente nova que pode infartar. Você já viu falar sobre uma coisa chamada morte súbita? Às vezes a pessoa pode morrer do nada. Às vezes a pessoa está ali na rua, ninguém sabe, uma bala perdida, um carro. Não quero dizer isso para você, porque você tem o sangue de Jesus na tua vida. Simplesmente para que a gente fique alerta. Será que se hoje nós fôssemos estar com Jesus, nossa alma estaria preparada para se encontrar com Jesus? Então, querido, pense bem nessa palavra nessa noite. Cuida, querido, com a sedução desse mundo. Ama o teu próximo, né? Reconheça o Senhor em tudo. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não venham os dias maus. Amém? Essa palavra que eu deixo para os amados nessa noite. Vamos passar um momento da ceia. Queria convidar o irmão Marcelo, irmão Betinha. Você fique na sua cadeira mesmo, né? Eles vão passar, vão distribuir os elementos para você. Logo após nós estaremos encerrando. Podem. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná.
fala em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Porque isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Senhor, eu te dou graças pelo seu corpo entregue naquela cruz, pelos nossos pecados, porque sabemos que se não fosse o teu sacrifício, nós não poderíamos estar aqui nessa noite. Te rendemos graças, porque o Senhor não poupou a sua vida, nem o seu corpo que foi entregue por nós. Por isso, abençoa este pão que representa nesta hora o teu corpo que foi dado por nós. Assim nós oramos e agradecemos a ti, porque o Senhor nos deu o seu corpo, a sua carne. Senhor, abençoa em nome de Jesus, que você possa comer o pão. Semelhante modo, ele pegou o cálice, dizendo que era o cálice da nova aliança, era o sangue dele derramado por nós, pecadores, para que nós fôssemos remidos, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos purificados através do seu sangue precioso. O Senhor derramou a sua gota de sangue tão preciosa por nós, viu, pecadores. Senhor, te agradecemos, que o Senhor abençoe esse cálice que representa agora, Senhor, o teu sangue, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido, que você possa compartilhar, tomar o cálice. Aleluia. Que a irmã Sônia possa fazer uma oração de agradecimento para essa ceia. Ó Senhor Jesus, te adoramos, Senhor, te louvamos. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor, Senhor, naquela cruz, ó Deus, a nosso favor, Jesus, porque lá o Senhor foi, morreu, Senhor, naquela cruz, em nosso lugar, para que hoje, Senhor, nós podemos estar aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, salvos, Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, pelo teu imenso amor e pelo teu cuidado para conosco, porque, ó Deus, o Senhor um dia sonhou conosco, ó Deus, e o Senhor, ó Deus, morreu naquela cruz por nós. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor, por ter enviado o seu Filho a morrer por nós. Graças nós te damos nesta noite, mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Fazer a oração final, a gente vai estar encerrando. Senhor, eu te louvo por mais essa ceia, que podemos, Senhor, te agradecer. A ceia é um marco, é um memorial que nós temos, Senhor, da tua volta, da tua vinda, e que um dia nós vamos cear com o Senhor na eternidade. Mas a ceia representa gratidão, gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por ter despido da tua glória, Senhor, abrido mão da tua glória, Senhor, da sua vida por nós pecadores. Por isso nós oramos e agradecemos a ti por cada vida que o Senhor tem salvo, que o Senhor tem transformado através do teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe na graça e paz. Você pode deixar o copinho na sua cadeira mesmo, tá? Não precisa se preocupar. Amém. Deus te abençoe.